Queridos alunos, vamos dar início à leitura de textos do Realismo Naturalismo, a nossa antologia, que é sempre difícil, né, escolher, né, você formar uma antologia de alguns poucos textos de uma época literária inteira é meio complicado. Eu escolhi um trecho do romance O Cortiço, que é o romance mais conhecido do Aloysio Azevedo, né, maior representante do naturalismo brasileiro, certo? Cortiço, todo mundo sabe, é uma espécie de aglomerado de casas, né, populares, que cresce sem nenhuma ordenação, uma espécie de favela primitiva que havia no Rio de Janeiro, né, desde a segunda metade do século XVIII e pelo século XIX adentro e assim por diante. Legal? É o romance mais famoso do Aloysio Azevedo e tem como personagem central, né, o João Romão, que você vai conhecer agora, Legal? Vamos lá. João Romão foi dos 13, deixa eu pegar minha canetinha aqui, João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro, dono de venda de armazém, né, que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. Imagine um rio bem antigo, hein? E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que ao retirar-se o patrão para a terra, voltou para Portugal, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. O ex-patrão foi embora para Portugal, para a terrinha, e deixou para o João Romão a venda, uma espécie de armazém de secos e molhados, e ainda uma grana, 1,5 conto em dinheiro. Assim começou a vida do João Romão. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ao trabalho, ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras privações. Começou a dar duro para ficar rico, né? E era um homem avaro, sovina, mão de vaca, pão duro, cúpido. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe, mediante R$ 400 por dia, uma quitandeira sua vizinha, a Bertoleza, uma personagem secundária do romance. Crioula trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Portanto, um ambiente bem popular, né? Que é bem afeito a um cortiço. Tá bom, gente? Vamos lá. Bertoleza também trabalhava forte, a sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Tinha um boteco, não? Pagava de jornal a seu dono R$ 20.000 por mês. Jornal, uma espécie de aluguel, né? É o aluguel de uma jornada inteira de um mês, né? Jornal e jornada têm a mesma raiz, gente. E apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria, para a sua liberdade. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. Quer dizer, o companheiro dela se foi para outro mundo. Legal? Vamos indo aí, ó. João, estou reparando que a linguagem é uma linguagem que procura ser acessível. Não se esqueça de que é português, gente, da segunda metade do século XIX. Mas o autor procura expressar-se numa língua portuguesa mais simples. Pelo menos mais simples para a época, tá bom? Isso aqui seria um português coloquial da época, tá? Existe essa preocupação do Aloysio Azevedo na produção, não só desse romance, mas da sua obra como um todo. João Romão mostrou grande interesse por esta desgraça. Morreu o marido dela. Oba! Fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha e com tamanho empenho a lamentou que a boa mulher o escolheu para confidente das suas desventuras. Começou sendo confidente, ó. Abriu-se com ele, contou-lhe a sua vida de amofinações, de sofrimentos, chateações e dificuldades. Seu senhor comia-lhe a pele do corpo. Não era brinquedo para uma pobre mulher ter de escarrar para ali todos os meses R$ 20.000 em dinheiro.
e segredou-lhe então o que tinha juntado para a sua liberdade e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubada por gatunos, ladrões, que lhe entraram na quitanda pelos fundos. Ela pediu para o João Romão guardar o dinheirinho que ela estava juntando para comprar a sua liberdade, a sua carta de alforria. Vamos lá, gente. Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo, era ele quem tomava conta de tudo que ela produzia e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios e quem, das suas poupanças, do seu dinheirinho, e quem se encarregava de remeter ao senhor os 20.000 réis mensais. Abriu-lhe logo uma conta corrente e a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até a venda e recebia-o das mãos do vendeiro, de seu João, que era o João Romão, como ela dizia. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho, em cuja capa de papel pardo lia-se, mal escrita em letras cortadas de jornal, ativo e passivo de Bertoleza. E por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher, que esta afinal nada mais resolvia só por si e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio. Quem decidia era ele. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de procurá-la, ia logo direito a João Romão. Quando deram fé, estavam amigados. João Romão e Bertoleza. Yes! Ele propôs morarem juntos e ela concordou de braços abertos, feliz em meter-se de novo com o português, porque, como toda a cafusa, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. Reparem aí a ideia, gente, do determinismo biológico, né? A ideia de que o homem é produto da sua raça, da sua herança biofisiológica, do momento em que vive, do momento histórico em que vive e do meio, não só o meio biofisiológico, mas também o meio social em que vive. Ela própria, negra, rejeitava a sua própria raça, segundo o narrador, em busca de uma raça superior. João, esse autor, era racista? Não. É porque havia essa ideologia na época, tá certo? Não posso afirmar que o autor fosse isso ou aquilo, mas havia esse modo de pensar, né, no Brasil da segunda metade do século XIX, como até hoje ainda há, em muitos casos. Legal? Vamos ver, ó. João Romão comprou então, com as economias da amiga, alguns palmos de terreno ao lado esquerdo da venda e levantou uma casinha de 2 portas, dividida ao meio paralelamente à rua, sendo a parte da frente destinada à quitanda e a do fundo para um dormitório que se arranjou com os cacarecos de Bertoleza. Havia, além da cama, uma cômoda de jacarandá muito velha, com maçanetas de metal amarelo já mareadas, um oratório cheio de santos e forrado de papel de cor, um baú grande de couro cru tacheado, reparem no tom descritivo desse trechinho, 2 banquinhos de pau feitos de uma só peça e um formidável cabide de pregar na parede, com a sua competente coberta de retalhos de chita. O vendeiro nunca tivera tanta mobília. Ela trouxe um monte de cacareco. Legal, vamos ver aí, ó. Fechamos essa partezinha para você conhecer um pouco da linguagem, do romance O Cortiço, o romance mais conhecido e mais famoso do Aloysio Azevedo. Você teve aí um retrato do personagem central, que é o vendeiro João Romão, que acaba se apropriando da grande maioria do cortiço, e as pessoas todas passam a subordinar-se a ele, porque ele se torna o dono da maioria dos pequenos barracos e das pequenas residências das pessoas nesse lugar. A leitura do trecho serviu para que você se familiarize com a figura central desse romance, que é o João Romão. Tá legal? E conhecer um pouquinho aí a Bertoleza, que é uma personagem secundária, mas também representativa nesse romance do Aloysio Azevedo. Tá legal, gente? Valeu, um abraço. Caso você se interesse, é um romance que vale a pena ler. Embora na mesma época haja coisas bem mais interessantes. Segundo eu penso. Minha opinião não é a única, tá bom? Um abraço.